que assunto legal que eu tenho aí para hoje, né? Vamos falar do desenvolvimento da criança, da importância da brincadeira e como é que se dá na criança o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 3 coisas cobradas em todos os concursos e que não tem uma relação só com a educação infantil, não. Tem gente que acha isso, né? Não, não é só com educação infantil. Isso aí, no fundamental, também a gente precisa estar muito atento. Então, vamos começar falando da educação infantil. Você já, em algum momento da sua formação, já se deparou com essa linha do tempo, né? Havia lá no século XVIII, aqui no Brasil, um lugar onde quem ia abandonar o seu bebê podia deixá-lo. E aí esse bebê ia ser cuidado por freiras e ele poderia ser dado em adoção. À medida que o tempo vai passando, essas crianças que não têm como ficar nas suas casas por algum motivo, precisam de uma iniciativa institucional para cuidar dessas crianças. Então, eu quero reforçar essa ideia, né? A educação infantil no Brasil, a escola, o prezinho, o parquinho, ele nasce no século XVIII com a ideia de que era um lugar onde as crianças que precisavam, por não ter família, ou porque a mãe necessitava trabalhar, tinham que ser amparadas. Mas a ideia é que, a partir dessa época, a educação infantil ela passa a ser questionada como um lugar onde se deixa a criança porque não tem onde ficar. Então, a princípio, a ideia é de assistencialismo. A ideia é de que crianças indesejadas, crianças sem família, precisavam de ter um lugar para ficar. Veja, é interessante essa escola de tricô, por exemplo, que era um lugar, quem fazia tricô era a professora. As crianças ficavam brincando livremente, e as crianças ali eram olhadas por uma professora que se ocupava de fazer tricô. A partir do século XIX, a gente vem com a ideia de uma escola infantil. Uma escola infantil que pegue as crianças para ensinar alguma coisa para elas. Mas ninguém sabe exatamente o quê. Veja que século XVIII, né, as crianças podiam começar a trabalhar aos 10 anos de idade. Estou chamando a atenção para isso para você ver como era diferente. Passamos pelo século XVIII, XIX. Agora, a ideia é que no século XX, nesse slide aqui, no século XX, a criança ela passa para o domínio público. O que é isso, né? A educação da criança pequena passa para o domínio público, porque até o século XX, começo do século XX, a criança tinha que ficar em casa. Essas crianças que iam para a escola infantil eram as crianças que não tinham como ficar em casa por algum motivo. Quando as crianças, século XX, industrialização, as mães cada vez mais no mercado de trabalho, a gente começa a perceber uma preocupação com pensar o que vão fazer com essas crianças aqui na escolinha, como se dizia. É a época da Maria Montessori, que começa a pesquisar a capacidade de aprendizado das crianças. A ideia que a criança poderia, estando na escola, aprender alguma coisa. Nos anos 30, aqui no Brasil, o Mário de Andrade, aquele escritor famoso, ele vira diretor do Departamento de Cultura e ele defende a ideia de parque infantil. Com certeza você já ouviu essa expressão, parque infantil.
Então, o parque infantil abrigava as crianças de menos de 7 anos para brincar no parque, e de mais de 7 anos para brincar no parque, mas fora do horário que ia para a escola. Década de 40, época do Getúlio Vargas, apareceram leis. Leis em que sentido? Como já havia muitas mulheres trabalhando fora, e muitas delas operárias de fábrica, aqui no Brasil, a ideia de creche no local de trabalho, que seria um lugar onde também teria que se ocupar. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente falou do século XVIII até o século XX, e não há exatamente uma educação infantil. Tá? O que existe é um espaço para a criança ficar. Na década de 50, a psicanálise se torna algo já, um ramo do conhecimento importante no mundo inteiro. Veja, a psicanálise ela dá uma ênfase muito grande nas experiências da infância, na relação de cada mãe com o seu filho. E aí, a ideia era que a creche para o bebê poderia ser ruim. A creche afasta o bebê da sua mãe, que seria, segundo os cientistas da época, um momento importantíssimo para a estruturação daquela criança estar com a mãe. Bom, já tem creche, como você já sabe, mas a creche ela é vista como uma coisa ruim, um mal necessário. Se a mãe, de jeito nenhum, pode ficar com a criança em casa, ela manda a criança para a creche. Mas já havia um discurso na sociedade de que a mãe que mandava seu filho para a creche fazia mal àquele bebê. É bem interessante isso, né? É época também que a Unicef, a LBA criam grandes creches. A creche é o lugar onde a mãe pobre, que precisa trabalhar, deixa o seu bebê. Mas era conhecido na época, era o discurso comum na época, que isso fazia muito mal para a criança. Quem é mãe sabe, né, o que a gente sente. A partir da década de 60, a ideia é que as crianças pobres, principalmente, iam mal na escola porque faltava-lhes experiências culturais. As famílias tinham muito pouco o que oferecer em termos culturais às crianças mais pobres. E aí a ideia é que, se a criança ficasse na escola desde muito cedo, ela poderia aprender mais. Então, a escola ampliada, no sentido de educação infantil também, de creche, poderia ajudar as crianças, principalmente as mais pobres. Ajudar para quê? Acompanhar a escola. Na década de 70, aparecem as primeiras ideias positivas em relação à criança pequena na escola. Isso junta também com uma luta muito grande das mães operárias, porque sempre faltou vaga em creche no Brasil, não é de agora essa notícia. E aí, o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, passa a se ocupar. Então, são dois fatores. Primeiro, uma pressão das mães trabalhadoras para ter onde deixar suas crianças pequenas. E segundo, acreditar que a educação infantil podia ajudar a evitar que as crianças reprovassem no ensino fundamental. Então, aí a ideia é que educação infantil podia ajudar a resolver os problemas sociais. A mãe ficava livre para trabalhar e a criança não ia mal na escola porque ela teria entrado na escola antes para aprender. Já estamos chegando na nossa época, nos anos 80, 1988, como você sabe, a nossa Constituição sai, e na nossa Constituição, a creche é um direito da criança. É um direito subjetivo da criança. Acho que foi numa outra aula que a gente conversou sobre isso. A creche é direito subjetivo. O que isso significa? Você não pode esquecer de jeito nenhum.
significa que é um direito que não depende de nenhum outro direito. O que é isso? A creche não é para a mãe que trabalha. A creche é para a criança, é um direito dela. Então, aquela conversa, né, que tinha, às vezes, entre nós, professoras, mas eu não acho justo. A fulana deixa 3 crianças pequenas aqui na creche e vai para o shopping. E a minha vizinha precisa trabalhar e não arruma vaga. É uma discussão tola, porque a vaga não é para a mãe, a vaga é para a criança. Todas as crianças têm direito. E é um direito subjetivo, que não depende de nada. Então, a mãe que não trabalha, a mãe que trabalha, não importa. As crianças têm o mesmo direito. E o dever é do Estado. Por isso que as mães vão no juiz e o juiz manda matricular. Seguindo, né? Anos 80, essa lei passou a vigorar no Brasil. Nos anos 90, veio a LDB, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso amplia ainda mais. Por quê? Porque a educação infantil passa a fazer parte da educação básica. Você sabe que hoje a criança tem que ir para a escola com 5 anos. Ela tem que ir. Né? Porque é o dever dos pais matricular. Antes, não. Antes você pode ir ou não, mas depois dos 5 tem que ir. E hoje? Todo mundo já sabe disso. Hoje a gente está vivendo uma era que a gente pode chamar de tecnológica, aonde ninguém mais duvida do poder da educação infantil na formação de todas as pessoas. Não é uma questão assistencialista, é uma questão de educação. E a tecnologia está do nosso lado, porque as crianças elas vão ter acesso a isso, muitas vezes a partir da escola, mais cedo. Aí você está lá, né, na educação infantil. Essa experiência da criança na educação infantil, ela é bastante interessante, né? Primeiro porque lá ela está junto com outras pessoas, crianças como ela e adultos. A gente já aprendeu, né, com Vygotsky, que o ser humano se desenvolve, mas não é porque ele cresceu, né? Não é uma coisa biológica apenas. A interação, ela propicia a ampliação do desenvolvimento humano. Então, as experiências que a criança tem na educação infantil, ela dificilmente poderia ter se ela ficasse lá na casa dela, no prédio que ela mora, o dia inteiro com a avó, ou convivendo apenas com o irmão, ou só com adultos. Não, a escola, ela propicia para a criança uma interação muito mais rica. Porque há coisas que se fazem na escola, e aqui está uma série de exemplos, né, que eu acho bem interessante, fazer um brinquedo com uma sucata, consolar alguém que está chorando, olhar as coisas. Tudo isso que se faz na escola é importante para o desenvolvimento das funções psíquicas. Você pode falar, mas não dá para fazer isso em casa? A gente não tem garantia nenhuma. Para alguns dá, para alguns não dá. E a educação infantil consegue garantir essa interação e essas experiências para todos. Como que vai ser? Como que tem que ser a educação infantil hoje, né? Porque eu fiz uma linha do tempo lá, minha intenção foi essa, quando eu apresentei esse slide, para você entender que do assistencialismo, dessa coisa de que educação infantil é para filho de pobre, para mãe de trabalhar, as coisas mudaram muito. E hoje, na era tecnológica, a educação infantil ela é necessária. Mas não é qualquer educação infantil. Como é que tem que ser uma educação infantil que promova o desenvolvimento da criança? Ela tem que ser centrada na criança.
E aí você já está pensando em tudo que você andou estudando e lendo aí de pedagogia. O professor que atua na educação infantil, ele deve conhecer as características de cada criança que ele tem ali para adaptar. E todo esse processo tem que ter participação ativa das crianças. E você tem crianças de vários meios culturais, de várias origens, e essa variedade, essa diversidade, ela tem que ser valorizada. Lembra que a gente falou que a criança aprende na interação? Então, se ela puder ter convivência na escola com negros, índios, gordos, magros, nordestinos, gente do sul, venezuelano, haitiano, quanto mais ela aprende. E o currículo na educação infantil, ele é um currículo integrado. O professor vai trabalhar por todas as disciplinas. A gente já falou de avaliação, não precisamos nem enfatizar mais isso, né? Avaliação processual, contínua e formativa, para que cada criança seja vista no seu avanço. Eu quero que vocês se sintam à vontade. Ai, olha, Letícia, olha o que você escreveu aí, que triste, né? Mãe pobre, creche, o nome da creche que ela ficava, creche Mãe Pobre. Eu já vi isso, tá viajando pelo Brasil, a vários lugares. Mãe pobre, já vi mãe preta, no sentido de dizer que as mulheres negras, né, são as mais vulneráveis. É bom que a gente vai guardando essas ideias. A Evelyn perguntou da linha do tempo. Evelyn, basicamente, eu vou voltar na linha do tempo de novo, porque essa pergunta é interessante. Ela falou, cai, Evelyn. Você tem que ter essa noção. Século XVIII e XIX, né? A ideia de jardim da infância é uma ideia de uma educação infantil onde não se ensina nada para as crianças. Elas ficam lá brincando. E a professora, que não precisava nem ser professora, porque ela só vai ficar olhando. Entende? Não há nenhum estímulo à criança. Então, só a partir da década de 50 do século passado que se começa a enxergar a educação infantil como uma coisa positiva no desenvolvimento da criança. Até lá, quer ver? Vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Eu tenho um filho de 32. Ele não fez educação infantil. Você fala, como assim, Selma? Eu era professora e eu achava, de verdade, que era mais positivo ele ficar em casa, mesmo eu trabalhando. Porque a ideia ainda era. Tá? Meu filho nasceu aqui, né, no final dos anos 80. A ideia que ficava perpassando a sociedade era aquela coisa: vai para a creche se a mãe não tiver condição nem de deixar com a avó, nem de pagar alguém para cuidar da criança. Ninguém via educação infantil como uma coisa positiva. E isso vai demorar muito para entrar no imaginário da sociedade brasileira. Então, o que você tem que saber é isso, esse trânsito. Hoje a gente tem esses autores, né, Formosinho, Oliveira, que trabalham essa questão da infância, da pedagogia para a criança. Como é que é, né? O que eles falam? Primeiro que essa pedagogia tradicional, pedagogia da transmissão do conhecimento, ela não é positiva para a criança. O professor, ele tem que refletir sobre o trabalho, ele tem que se ocupar de organizar um cotidiano da sala de aula em que a criança brinque,
Por quê? Porque o brincar da criança é fabuloso, é como o trabalho do adulto. É ali que ela aprende, se desenvolve, interage. E hoje se discute muito a questão da avaliação. Avaliação, observação. Você faz portfólio na escola, né? Mas a verdade é que tudo isso passou e ainda tem muita escola deixando os alunos da educação infantil sentadinhos na cadeira. Metodologia tradicional de ensino. E daí, né? A gente fala, a escola particular faz isso? Faz. E daí, qual é o problema? O problema, gente, é a falta de interação. A gente aprendeu com o Vygotsky que o ser humano se desenvolve na interação. Se ficar cada um na sua carteira fazendo a sua lição sozinho, não há interação. Então, a educação infantil ela tem que se renovar em consonância com a pedagogia. Ainda existe escola tradicional de educação infantil? É o que mais tem, gente, inclusive na rede pública, você sabe. Mas a gente está aqui estudando a pedagogia, o ideal. Quando uma criança se desenvolve, vamos lembrar lá, Piaget, né, falava que a cada fase do desenvolvimento a criança vai ganhando novas aptidões, ela vai crescendo. Depois o Vygotsky fala que a interação favorece esse desenvolvimento. Mas vamos pensar numa outra coisa aqui. Esquece o desenvolvimento biológico, o corpinho que cresce, essa questão cognitiva, né? Essa criança cresce, ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela vai aprendendo. Mas tem uma outra coisa que é mais importante: apropriação da cultura. Porque o ser humano, ele só deixa de ser animal e se torna humano porque ele tem cultura. E a escola é o espaço ideal para trabalhar isso. A escola é a vida da criança. E a escola propicia as experiências para que a criança se desenvolva cada vez mais. Como eu disse, o corpinho vai crescendo, ela vai aprendendo um monte de coisa. Mas ela tem que aprender o principal, que é virar gente, se tornar um ser humano. O que é se tornar um ser humano? É ser capaz de sentir, de respeitar, de ter empatia, de colaborar. Isso depende da apropriação da cultura. E esse trabalho também é da escola. Vamos entender melhor. Todos os animais têm funções psicológicas. Funções psíquicas, como diria o Vygotsky. Seu cachorro também. Só que a função psicológica do seu cachorro, do seu gato, ela é inferior. Inferior se comparada à função psicológica de um ser humano. A função psicológica de um ser humano é superior. Em casa, a criança aprende muitas coisas. Mas essas funções psicológicas que você aprende em casa, elas são rudimentares. Porque o que se aprende em casa tem o limite do espaço familiar, o limite do que aquela mãe, daquele pai, daquela avó sabem. Tudo isso limita. Aí a criança está na escola, ela tem acesso a funções psicológicas superiores. É interessante isso, né? Entender melhor, ó. Os cachorros aqui. Os cachorros são capazes de prestar atenção, eles memorizam, eles sentem, eles percebem, eles sabem quem é o dono, quem não é o dono, quem é uma ameaça. Olha o ser humano. O ser humano tem tudo isso. E ele tem outras capacidades que são desenvolvidas a partir da vida social. Olha que interessante, capacidades do nosso psiquismo desenvolvidas a partir da vida social e não biológica.
Gente, porque que é interessante, né? As crianças vão para a escola, rapidinho, elas entendem o sentido de formar uma fila. Isso não é uma capacidade biológica, formar uma fila, mas faz sentido dentro do funcionamento de uma escola. Isso faz parte da nossa cultura. E a criança vai avançando nesse sentido. A criança vai aprendendo. As escolas que têm recursos de tecnologia oferecem lá os Chromebooks para as crianças pesquisarem e eles pesquisam. Essas coisas que se desenvolvem a partir da vida social são as funções psíquicas superiores. Mas em casa também. Em casa tem o limite daquele espaço de pessoas. Uma escola sempre será um espaço muito mais rico em estímulo, até porque nós somos professores, né? Recuperando isso, funções psicológicas inferiores são naturais. Todos os animais vão ter isso: percepção, memória, visão, olfato, emoção. Todos os animais têm isso. Agora, do outro lado, o que só o homem tem? Consciência. O que é consciência? O que é consciência, gente? É saber que você sabe. Se eu te perguntar assim, ó, onde é que você mora? Aí você fala, eu moro em Suzano, no bairro tal. Olha que interessante, né? Você sabe onde você mora. Isso é consciência. E você sabe que você sabe onde você mora. Fala, meu cachorro também sabe. Só que ele não sabe que ele sabe, porque ele não tem consciência. Imaginação. Todo ser humano tem imaginação. E, veja, tem imaginação e ela pode ser desenvolvida se houver estímulo, igual a consciência. A gente está com nossas crianças na escola imaginando uma floresta, imaginando um lobo, imaginando uma princesa. Todas aquelas crianças da tua turma conseguem imaginar. E quanto mais vocês trocarem, eu imaginei uma princesa de vestido azul. E que cor que é o sapato da sua princesa? A criança é obrigada a pensar nisso e imaginar um sapato. Entende? Que é só no meio. Por isso é que a família é limitada. Na escola, você prepara o teu trabalho pedagógico considerando isso. A André está fazendo um comentário aqui da pandemia. Exatamente. As escolas até hoje estão lutando para recuperar. Sem interação, o ser humano é muito prejudicado no seu desenvolvimento. Desenvolvimento exatamente do quê? Das suas funções psicológicas superiores. Se você parar e pensar, você vai se lembrar de coisas que você, na escola, imaginou. O que é que você ia imaginar se você não tivesse ido para a escola? Algo como, sei lá, a Revolução Constitucionalista de 1932. Só a escola fala disso. Memória mediada. Só a escola. Ensina e cobra. Você lembra que ontem nós aprendemos a fazer essa conta? É o professor mediando a memória do aluno. E o aluno aprende a lidar com isso. Como ele aprende também a ter atenção voluntária. Eu vejo crianças muito pequenas na escola falando assim, agora a Pro vai explicar. Pode ser uma brincadeira. É hora de prestar atenção. A criança entende isso, isso se aprende na escola.
Se aprende na escola uma coisa fabulosa e dificílima, ler e escrever. E, muito provavelmente, se você pensar, mas dá para aprender em casa? Dá, claro que dá. Mas é infinitamente menos eficaz do que na escola. A escola tem uma função. Vou aprofundar um pouquinho mais isso, né? Como é que se desenvolvem essas funções psíquicas? O aprendizado, ele é a base disso. E esse aprendizado que a gente está falando aqui é a aprendizagem que acontece na escola. Por quê? Porque tudo que acontece na escola é planejado, é orientado. Né? Nós somos professores, nós sabemos fazer isso, nós planejamos como a gente vai lidar com cada conteúdo. A escola, ela sistematiza e organiza a transmissão do conhecimento. Pode ser até o mesmo que se aprende em casa. Só que em casa você não tem essa organização que a escola faz, entende? Pode ser que na sua família nunca fosse ensinar algumas coisas. E você é obrigado a aprender na escola. E aprender é a base para desenvolver as funções psíquicas. Aprender o quê? Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Mas a gente escolhe as coisas. A gente aprende, né? O tempo todo, nas coisas que a gente está fazendo. Todo mundo vai desenvolver as funções psíquicas. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. E se não for na escola nunca? Desenvolve também. A questão aqui é que a gente sabe que a escola favorece a ampliação desse desenvolvimento. Ir à escola favorece o desenvolvimento de funções psíquicas. Essas funções psíquicas, vamos lembrar dessas duas que a gente falou agora há pouco: imaginação e consciência. Ela existe. São coisas que existem. Mas as pessoas, elas precisam introjetar isso. Essa subjetividade. Vamos lá, o que eu estou falando? Se eu estou dizendo assim para você que a imaginação é algo que existe, qualquer ser humano pode ser criativo, pode inventar, pode fazer muitas coisas, qualquer um pode. Todo mundo sabe disso. Agora, é na escola que a professora, que o professor vão estimular a pessoa a fazer isso, desde muito cedo. Vamos imaginar uma situação assim. Você me diz que você não sabe dançar. Você não sabe dançar, você não gosta de dançar. Ok. Mas você sabe, né, que lá na educação infantil, nós, professores e professoras, botamos as crianças para dançar. Por quê que nós fazemos isso? Para que a criança possa subjetivamente se apropriar daquilo. A gente não põe todo mundo para fazer versinho, inventar história, jogar jogo. Se a pessoa não passar por essa experiência, haverá uma limitação gigantesca das suas possibilidades concretas. Queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo entender. O professor que trabalha na educação infantil, às vezes, né, quando a gente trabalha numa escola que tem todos os níveis, ou que tem o fundamental também, ai, que bom, gente, que vocês estão entendendo. A gente vê um certo olhar, assim, o professor de matemática, do 6º ano, dá aquela olhada para a gente,
Ele fala, caraca, o que essa professora faz com essas crianças pequenininhas aí? Só brinca? O papel do professor da educação infantil é observar as crianças. Essa observação fica documentada. Ah, para que isso? Para que esse portfólio? Para fazer a proposta pedagógica, para organizar o espaço, para organizar o material. As experiências. O conteúdo da educação infantil, qual que é, né, gente? São as experiências. E isso vale para nós também. A gente também aprende com as experiências das nossas crianças lá na educação infantil. Como é que o professor se desenvolve trabalhando com criança tão pequena? Sim, o portfólio, Evelyn, é o método de avaliação, e o portfólio é muito mais do que a avaliação, né? Porque o portfólio é a documentação que vai servir de base para o professor continuar planejando o trabalho. Então, ele mostra, né, como avaliação, o que foi feito. E dali o professor continua fazendo, ele decide para que lado ir. Então, esse ambiente pode ser vídeo, foto, escrita, tudo isso compõe o portfólio. Do Fundamental 1, eu também trabalhei mais do Fundamental 1, mas o portfólio, ele vai chegar, tá? Para a gente do Fundamental 1, ele já está chegando, porque o portfólio ele é fabuloso, porque ele é um registro individual da evolução de cada criança. Quando a gente está na educação infantil, é o relato do professor, são as fotos e os vídeos que ele vai juntando ali, os materiais, de tudo que ele vai fazendo. E é isso que vai favorecer o desenvolvimento do trabalho. Que a gente troca, né, lá na educação infantil. O que eu faço na minha sala, o que você faz na sua turminha. É para avaliar? É a avaliação, mas também é o ponto de partida para continuar planejando ações educativas. Entenderam isso? E o professor na educação infantil ele vai aprendendo, como todo mundo que ensina, né? Junto com os outros. Bom, e a BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Tem para educação infantil? Tem para educação infantil, sim. Quando a gente fala Base Nacional Comum Curricular, a gente pensa logo conteúdo. O que eu tenho que trabalhar com as crianças? Na educação infantil, você trabalha 5 campos de experiência. E essas experiências são para a criança aprender e se desenvolver. Isso aqui, gente, eu quero chamar muita atenção de vocês, porque isso aqui tem que decorar, tá? Às vezes a gente fica achando chato, né? Isso aqui tem que ir para a prova sabendo de cor. Só isso aqui, ó. O resto, você entendendo, está muito bom. Mas você tem que saber quais são os 5 campos de experiência na educação infantil. Eu vou insistir na ideia, porque eu acho que tem muita gente que ainda faz confusão. Quando a gente fala em currículo, em BNCC, a maioria dos professores fala, é o conteúdo, é aquilo que eu vou ter que ensinar. Verdade. Agora, em educação infantil, a gente não tem conteúdo. Não tem, assim, o descobrimento do Brasil, a tabuada do 2, as regras de acentuação, os seres vivos. Não, na educação infantil não tem nada disso. E o que é que tem na educação infantil, então? Na educação infantil, você vai ter 5 campos de experiência. E as crianças têm que conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Isso é o que a BNCC determina para a educação infantil.
Então, em vez de conteúdo, você tem campos de experiência. Isso é o conteúdo. E a criança tem direitos de aprendizagem. Isso vale, né, para o bebezinho lá, de 0 anos, até a criança de 5 anos e 11 meses. A gente precisa acreditar de verdade, e eu acho que a gente já está acreditando, nisso aqui, ó. O conhecimento, ele vem com a experiência que cada criança vai viver dentro da escola. O conhecimento vem com a experiência. Então, se a criança convive, se a criança brinca, se a criança participa, se a criança explora, se a criança expressa, se a criança se conhece, ela aprendeu muita coisa. Sobre o quê? Sobre tudo isso aqui. Sobre ela, sobre o outro, sobre nós, sobre o corpo, e assim por diante. Bom, você viu lá, né? O quanto que é importante a gente conhecer os conteúdos da educação infantil. E falando em conteúdo, vocês viram muito, com muito destaque aqui, o brincar. Gente, não existe educação infantil sem brincar, porque é assim que a criança aprende. A gente está falando de jogo e brincadeira. Ninguém discute mais isso. Brincadeira, para a criança, é coisa muito séria. Ela aprende brincando. Mas o adulto, em geral, não entende isso. O adulto, muitas vezes, não nós, né, que lidamos com isso, mas, de modo geral, acha que a brincadeira é passatempo, como seria para um adulto. Mas não é, para a criança brincar é o sinal da saúde e o modo de expressão dela. Por isso é que é um dos 6 direitos de aprendizagem. E a criança, ela tem que brincar todo dia, de várias formas, em lugares diferentes, com criança e com adulto. Por quê? Porque nós somos professores e nós sabemos que o brincar favorece a aprendizagem. Então, o brincar que a gente proporciona na escola tem a ver com aprendizado, pedagogia. Agora, gente, isso eu acho que é a coisa mais importante dessa aula. Intencionalidade pedagógica não tem nada a ver com direcionamento. Você não pode pensar assim, já sei, eu vou ensinar meus alunos a jogar dominó, porque eu quero que eles se familiarizem com os números. Isso é direcionamento. O aluno tem que jogar dominó para jogar dominó. Entende isso? O professor, ele proporciona a oportunidade da brincadeira e a criança vai aderir com liberdade, se ela quiser ou não quiser. E o professor está lá, ele pode brincar com a criança ou só observar, mas ele não pode direcionar. Isso é importante que você entenda. Eu quero voltar sobre o que a Nádia colocou lá, porque a Nádia falou que confunde campos com direito. Vamos lá. Direito é um pressuposto. Tá? A gente não tem direitos humanos, como o direito ao trabalho, o direito à vida, o direito à moradia, nós temos direitos. Direito à saúde. A criança tem esses direitos aqui, além daqueles que todo ser humano tem, os direitos humanos. Os conteúdos da educação infantil são os campos de experiência. É através disso que a gente vai efetivar, que a gente vai oferecer para o nosso aluno os direitos dele. A criança tem direito de brincar, né?
Você vai deixar ele brincar com o amigo, sozinho, com você, dançar, cantar, porque ela tem direito a tudo isso. Tá? Então, eu estou comentando isso por causa dessa questão de confundir os campos com direito. Olha que interessante isso aqui faz de conta sobre a importância do desenvolvimento da criança, que caiu. É a brincadeira, essa da imaginação, que tem o faz de conta, mais poderosa para o desenvolvimento. Você fala, por que é a mais poderosa? Quer ver? Vai aqui, nas funções superiores. A brincadeira de faz de conta, ela favorece a imaginação. E isso é fantástico. A brincadeira de faz de conta é a melhor. A criança tem que brincar de tudo, mas é a que mais favorece o desenvolvimento. A criança imita a vida adulta, sim. Legal isso, né? Porque ela faz toda uma interpretação. Já que a gente estava aqui, nós estávamos falando de brinquedo. Aquela discussão que você já tem certeza que você já ouviu falar. Né? A Barbie, Hot Wheels, Batmóvel, Super-Homem. Isso são brinquedos estruturados que a gente compra e paga caro. Fogãozinho, lava-car do Hot Wheels. O brinquedo estruturado é um brinquedo que tem uma função. A função do bonequinho, que é o Batman, é ser o Batman. Tá? Você não pode dizer que o Batman, caracterizado como uma personagem, que ele é o lobo mau. Não, não pode. Ele é o Batman. Para criança, isso é muito sério. Então, um brinquedo estruturado, ele parece muito interessante, né? E o adulto gasta muito dinheiro com isso. Só que esse é o brinquedo menos poderoso no desenvolvimento psíquico. Porque se o Batman é o Batman, e se a panelinha é a panelinha, eu não tenho que imaginar, eu não tenho que inventar. Tá? A Barbie é a Barbie. Entendem isso? Todo brinquedo estruturado, que são os brinquedos que são vendidos, eles têm um limite gigantesco no desenvolvimento. Eles são mercadorias e a gente gasta um monte de dinheiro com elas. As escolas gostam, né, de ter esses brinquedos. Todas as crianças apreciam, mas nós que somos profissionais da educação temos que saber. É o brinquedo que menos favorece o desenvolvimento da criança. Porque se você dá uma espiga de milho para a criança, você vai dar uma espiga de milho para cada um. Vai ter espiga de milho que vai virar princesa, vai ter espiga de milho que vai virar foguete, vai ter espiga de milho que vai virar um bumerangue. É ou não é? E aí você fala, que interessante, né? Muito interessante. O brinquedo, o material não estruturado, a Marlene está usando outra expressão que aparece nas redes também, brinquedos de largo alcance, mesma coisa. Entenda, é o seu pote de sorvete velho que você queria guardar giz na sala de aula, porém os seus alunos fizeram ele virar o caldeirão da bruxa. Ou a garagem do carro. Interessante isso, né? O brinquedo de largo alcance, ou qualquer material não estruturado, eu estou falando das caixas, dos tecidos, dos potes, com tampa, sem tampa, tudo isso obriga a criança a dar um significado para aquilo. E daí? E daí que é assim que você desenvolve a capacidade cognitiva das crianças.
Aí você está pensando, meu Deus, a gente gasta tanto dinheiro comprando brinquedo. As crianças se desenvolvem se elas puderem imaginar. Se o pedaço de pau pode virar uma espada, não precisa comprar espada. Porque a espada que você compra, ela tem um grande defeito. A espada que você comprou para o seu filho brincar, ela só pode ser espada. Então, no ambiente escolar, a gente estuda, então a gente sabe disso. E eu quero voltar para aquela observação, que o desenvolvimento da função psíquica no ambiente familiar, ele é limitado, ele é rudimentar. Tá? Então, uma criança pode ter todos os brinquedos do mundo, os melhores, os mais caros. Isso não significa nada. A Evelyn falou um negócio interessante, todo mundo que é pai e mãe sabe. Seu filho lá no aniversário, né, ganha um brinquedo e ele fica com a caixa. É assim, que a criança é inteligente. Se dentro da caixa tinha um carro de bombeiro, ele só pode ser carro de bombeiro, mas a caixa pode ser qualquer coisa. Os potes podem ser qualquer coisa. E o esforço mental que a imaginação dessa criança faz para isso é o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Tá? A pessoa que brinca, imaginando, sonhando, o faz de conta, está desenvolvendo a sua inteligência de forma poderosa. Olha que coisa interessante, né? Esse comentário que tem aqui. Tá, você pede para as mães e aí você consegue encher a tua caixa de tampinha de garrafa de plástico. E você deixa lá. E as crianças vão inventar tantas brincadeiras. Estou vendo o comentário da Jocélia, é isso aí. Jocélia, conserve ele assim, viu? Porque é assim que ele desenvolve a inteligência. A gente nunca devia sentir culpa por não ter dinheiro para comprar brinquedo caro. Né? A capacidade da criança é fabulosa. Ele inventa da caixa de papelão. Vou voltar para minha tampinha. A caixa está cheia de tampinha. Aí o professor, ele tem, né, aquelas vontades assim, gente, vamos contar as tampinhas. Gente, vamos separar por cor. Você pode fazer isso, claro que pode. Mas o professor precisa entender que se a criança direcionar a brincadeira de uma outra forma, ela está se desenvolvendo. Você falou para as crianças, ó, tem tampinha vermelha e azul na caixa. Eu quero que separe as vermelhas das azuis. Vai ter criança que não vai querer separar. Entende? E isso não é problema. Por isso é que a gente volta. O conteúdo é o campo de experiência. Se a criança vai conseguir separar, como o professor quer que ela separe ou não, não significa nada. A gente está falando de educação infantil. E esse negócio de experiência, né? Aqui, quem tem filho sabe como a gente demora para deixar o nosso filhinho comer sozinho. Aí você vai na creche aqui na minha cidade, né, aqui em Jundiaí, eles comem sozinhos, eles se servem no bandejão, todo bebê de fralda. E a gente fica de queixo caído. Fala, mas não dá bagunça? Lógico que dá. Mas a criança está experimentando. É claro que se está com a avó, esse menininho aí, ó, não estava comendo sozinho. A avó dá na boquinha dele. Mas o que será que ensina mais? Na escola, todo dia a gente escuta o comentário das mães. Como as crianças se desenvolvem
dentro de uma escola de educação infantil. Por quê? Porque tudo é experiência, tudo é aprendizado. É o banho, é a troca de fralda, é a alimentação, tudo é experiência de aprendizado. E as professoras e os professores que atuam com essas crianças tão pequenas, eles sabem qual é o papel deles. Deixar a criança desenvolver autonomia. Ah, vai sujar? Vai quebrar? Vai. Mas é assim que se aprende. É interessante pensar nisso. A criança, se ela está em casa, limitada aos cuidados dos pais, dos avós, ela tem experiências muito empobrecidas em relação à criança que está na escola. Porque nós, professores, sabemos como estimular essa criança. Aí, como é que a gente faz? A gente proporciona a experiência. História é essa de experiência, né? A gente tem uma diretriz curricular nacional para a educação infantil, de 2009, esse é um documento, você vai estudar lá em legislação, onde diz assim que a criança na educação infantil, ela tem que ser incentivada a ter curiosidade, a explorar, para que ela aprenda. Às vezes, a gente trabalhando na educação infantil, a gente percebe a grande diferença que tem em relação à criança que é cuidada por alguém que não sabe disso, que deixa a criança protegida o tempo todo. A gente também protege, a gente também cuida, mas a gente sabe o quanto é importante que a criança experimente. Ah, do que eu estou falando? Estou falando de mexer na terra, eu estou falando de observar a minhoca, a joaninha, eu estou falando de experimentar alimentos novos, comer sozinho. Tudo isso é experiência, que é muito mais ampla numa escola do que na família. Fora, né, que na escola, todos os nossos alunos vão ter contato com música, com pintura, com teatro, com dança, literatura. Casa não é assim, você sabe, né? Insistindo ainda nessa ideia de experiência. Experiência. A experiência é algo que leva tempo. É claro que aquele menininho lá que está comendo sozinho, que tem 2 aninhos, que ele vai demorar de aprender a não se sujar, acertar a boca, né? Como a gente brinca. Sim, mas a gente que trabalha com educação sabe. A gente tem que dar o tempo, cada um tem seu tempo. E o trabalho da educação é um trabalho de continuidade. Por isso é que o nosso trabalho tem planejamento. Porque não é rápido. E se for rápido com uma criança, os outros vão ter outro ritmo. Então, é preciso que, quando a gente está lá preocupado em que a criança tenha a experiência, a gente também tem que entender que a experiência, ela demora. Tem criança que, quando você promove uma determinada experiência que é nova para ela, ela nem topa. Uma coisa muito comum na creche é aquela criança que ela foi tão desestimulada em casa a se sujar, tá? A mãe briga, a avó briga, não pode se sujar. Aí chega lá na creche, aí a professora não se importa com isso, sabe que a criança tem que ter essa experiência. Mas tem criança que fica paradinha, precisa de tempo. A Evelyn tem um comentário aqui interessante, né,
da questão do filho que come sozinho, quer tomar banho sozinho, com 3 aninhos. Tudo isso é na escola. Tudo isso é na escola, gente. A escola faz um milagre. Eu escuto isso dos pais todo dia. Como é que pode? E Evelyn, não se preocupe, tá? Que santo de casa não faz milagre. Nós, professoras, fazemos esse trabalho na escola e, às vezes, em casa a gente tem dificuldade. Ah, mas na escola todo mundo pode se sujar de terra, de areia, pode. E vai ter a menininha e o menininho que não vão. Porque ele já foi tão criticado, né, dentro de casa, que ele não se sente livre para isso. Aí ele vai aprender. Ele vai aprender como? Vem dos outros. Ele vai aprender que pode, que é gostoso. A criança aprende, né, na escola que ela pode tomar banho sozinha. O adulto supervisiona, a gente está lá. Pode tomar banho, sim. Pode limpar a bunda, escovar os dentes, comer sozinho. Né? São experiências fabulosas para qualquer criança. A gente vai desenvolvendo, por exemplo, hábitos na escola. Uma roda de conversa. Quem tem isso em casa hoje com as crianças? A gente na escola faz isso direto, né? Roda de conversa. Isso é muito positivo. Lê para eles. Né? Essa história de que a avó lê história antes de dormir, faz tempo que não rola, né? A avó está trabalhando. É na escola que eles aprendem também a sentar para se alimentar juntos. Nas famílias, isso se torna uma experiência cada vez mais difícil. Eu estou reforçando bastante essa ideia. Por que que na família é limitado? E aí está lá, suas crianças cheias de experiência, está aprendendo, né? Está aprendendo, está avançando, está se desenvolvendo. É a matemática. É uma curiosidade enorme em relação a isso. E como é que se desenvolve o raciocínio do nosso aluninho para a matemática, que é uma área tão problemática? Conhecimento matemático ele não é uma coisa espontânea. Então, o professor tem que propiciar experiências, de novo, experiências, para que o aluno entre em contato com essas relações de quantidade, de medida, de tamanho, de forma, com essas atividades que a gente faz. Mas o professor ele precisa estar consciente de que ele está ensinando matemática. Porque às vezes a gente não leva a sério algo tão fundamental que a escola faz. Olha lá, as crianças pequenas brincando com as tampinhas. Separar as tampinhas, seja por que critério a criança quiser, é matemática. A criança precisa viver essas experiências da escola. Falar, colar palito de sorvete. Sim, colar palito de sorvete. Porque quando você está colando palito de sorvete, você vai observando se tem 1, se tem 2, se tem 3. Se tiver 3 é mais do que 1. É assim. Lembra que eu falei agora há pouco? É tempo. Tudo precisa de tempo para ser construído, porque nós estamos falando de desenvolvimento de funções psíquicas. Não é nada rápido. Não é nada afobado. Cada um no seu ritmo. Ah, meu Deus, como é que a gente vai fazer então, né? Eu estou lá com umas crianças pequenas e eu tenho que ensinar matemática para elas. Vocês já devem ter percebido que os autores de matemática, de ensino de matemática, eles dizem que
Você tem que ter raciocínio para resolver problema. Você precisa trazer problemas para que as crianças pensem em formas de resolver o problema. Mas o problema não é 1 mais 1. Isso não é um problema. É preciso pensar, estudar, pesquisar, para que a criança se sinta à vontade para encarar o problema. Ela não precisa fazer isso sozinha. Ela pode fazer isso junto com os colegas. As crianças que conseguirem desenvolver o raciocínio lógico e matemático quando pequenas, elas vão levar isso para a vida toda. E, gente, faz uma falta danada não compreender conceitos abstratos. Senão você chega lá na matemática, lá quando você está para o 7º, 8º ano, não entende nada. Falta esse começo. Que começo? O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Porque se você conseguir fazer isso com a criança pequena, ela vai se desenvolver no aprendizado da matemática. A matemática, ela não pode ser, como tem sido, uma sequência de contas, fazer contas. Não. A gente tem que aprender que precisa fazer contas para resolver problemas. Você precisa saber quanto vai sobrar do seu salário para passar o mês. Isso é um problema, que requer uma conta. Então, o ensino da matemática na infância, ele tem que começar já com os problemas, para que o aluno possa querer resolver o problema. E aí ele vai precisar da matemática. E aí é que entra o ensino da matemática, não é o contrário. Tá? A gente aprende a fazer conta, um monte de conta, de raiz quadrada. Aí depois é que vem os problemas. A ideia aqui é uma metodologia onde o problema venha antes. Porque aí a necessidade de resolver o problema vai estimular o desejo de usar a matemática. O aluno vai atrás do conhecimento matemático necessário para resolver aquele problema. Não sei, vamos ver se vocês estão me acompanhando aí, o que é que vocês estão dizendo. Ah, que legal, André. Na escola, sua filha se alimenta bem. Eu acho muito interessante. Eu já vi em reunião de pais, a criança desmentir a mãe. A mãe fala que a criança, sei lá, não come fruta. Aí a professora fala, mas aqui na escola come fruta diferente todo dia. Aí a criança pega e fala que ninguém dá fruta para ela na casa dela. Né? Por isso, insistindo naquela ideia, o desenvolvimento dentro da casa, do lar da pessoa, ele é sempre rudimentar, porque ele tem vários impedimentos que não vão ter na escola. Alimentação é difícil, mas na escola se alimentar bem, nossa, é verdade. Porque a experiência de se alimentar na escola, ela é diferente, ela é mais planejada, preparada. Veja uma casa onde as pessoas têm que sair cedo para trabalhar e deixar o filho na escola. A mãe, o pai, a avó pressionam a criança para comer. Come rápido, bebe o Toddy para ir para a escola. A gente na escola sabe que não é assim que é para fazer. Então, a gente precisa que a escola seja esse espaço de aprendizado fabuloso. Eles falam isso, Andréa, mesmo, que não come mamão. Agora, nas escolas, eles estão usando aquelas plantas não convencionais para merenda.
São coisas assim que a mãe nem sonha que a criança come. A criança come quinoa. Aqui em Jundiaí tem, né, isso na merenda. E as crianças aprendem a comer. E aí leva para casa esse aprendizado também. Eu quero saber se vocês estão entendendo esse negócio da matemática aí. Essa metodologia, que é a metodologia que é defendida hoje. É o ensino do raciocínio lógico matemático a partir de problemas. Pode falar, Evelyn. Os jogos também entram como atividades matemáticas na educação infantil? Que eu achei que acho que é só no fundamental. Não. Não, até porque tem uma infinidade de jogos. É desde o infantil. Quando a gente está planejando o nosso trabalho... Mas a estimulação é mais no fundamental, né? É mais eficaz. Não tem isso, Evelyn, porque as crianças são diferentes. O professor na educação infantil, ele tem que trazer a experiência. Só isso. Tá? Ele nem precisa se preocupar com a eficácia. Então, você traz o jogo. Já me aconteceu de ninguém ter nenhum interesse naquele jogo. Amarelinha é matemática, sim, André. Então, não importa como, Evelyn, você tem um jogo lá na escola disponível, você apresenta para os seus alunos. Talvez eles não queiram. Os meus não quiseram. Eu achava um jogo super legal, mas eles não gostaram. Por quê? Porque tem um momento. Então, o nosso trabalho é de propiciar a experiência. Se a criança não quiser. Não pode, gente, forçar nada. Falar, não pode me obrigar a comer mamão? Obrigar, não. Fala, Juscelia. Professora, como que eu encontro essa forma de desenvolvimento desse raciocínio matemático? Tá lá nos campos de experiências? É isso? Tá. Não, tá lá. Tá lá, faz parte dos campos de experiência. Vou pegar até voltar o slide lá para você ver onde é que a gente vai aqui, ó. Ela perguntou especificamente da parte da matemática, é o que está aqui, gente. O que tem que trabalhar de matemática? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É isso que eu queria saber. Como que eu faço, desculpa, para desenvolver essas habilidades, né? Porque como a colega, eu entendi a pergunta da colega, ela está perguntando se isso é desenvolvido apenas no fundamental, mas pelo que eu estou entendendo aqui, isso é desenvolvido na educação infantil, nesse campo de experiência, é isso? Isso, exatamente, você entendeu certinho. O que muda é, digamos assim, o aprofundamento, porque aí vai depender das crianças e não de você. Então, vamos lá, você resolveu trabalhar quantidade, seja com palito de sorvete, seja com tampinha, seja contando os amiguinhos da sala de aula, você está trabalhando quantidade. Você está, na educação infantil, criando uma experiência. Você resolveu sair com as suas crianças da sala de aula para perguntar para elas se na sala do lado tem mais criança ou não. Ela vai estabelecer alguma ideia sobre isso. Você está trabalhando quantidade. Você só precisa trazer a experiência. Ninguém precisa acertar nada, tá? Não é isso. O que você vai registrar é essa experiência. E alguém falou aí de jogos. Cadê? Onde é que estava? Que alguém falou dos jogos. Ah, sim. Quebra-cabeça, amarelinha. É apresentar e estimular se houver interesse. A gente está sempre organizado para mudar. Quando a gente pensa, então, em aprender matemática, porque a matemática ela cria mais problema. Por quê? Eu entendo que, para nós professores,
também é uma dificuldade maior. Por isso que cria mais problemas. A gente é doido para ensinar a continha. E a proposta é que não é. A continha, ela aparece na vida do aluno quando o aluno precisar da continha para resolver o problema. Aí você ensina a continha, porque é uma técnica, né? Você vai ensinar lá para o seu aluno que se ele quer, sei lá, se ele foi lá na outra sala de aula e alguém descobriu que lá tem, sei lá, 16 alunos, 16 crianças na sala do lado, e o aluno não sabe dizer se 16 crianças é mais ou é menos do que o que tem na sua classe. Aí você vai explicar para ele, ó, tem que fazer assim, ó. Isso aqui é uma continha. Fazendo essa continha, eu descobri que tem 2 crianças a mais na classe do lado. Mas a continha só vai entrar na minha vida porque eu preciso saber. Tá? Não é para começar pela continha, é para começar pelo problema. Essa é a metodologia para educação infantil e primeiros anos do fundamental também. Vou pensar mais, aprofundar um pouquinho essa história. Como é que a gente aprende e ensina matemática? O ensino de matemática no Brasil é um fracasso. Tá? É mais ruim ainda do que o ensino da língua portuguesa, que não é fácil. O que acontece? Qual é o grande equívoco do professor? O equívoco do professor é achar que o aluno vai aprender matemática por repetição. Gente, até hoje eu vejo, tá? Aluno com 40 contas de soma para fazer. Gente, quem sabe fazer 2, sabe fazer todas. Não precisa dar 40 para ficar repetindo. Isso vem da educação tradicional, que as pessoas achavam que pela repetição ia fixar. O que faz fixar o conteúdo é ele ter lógica, lógica para mim. Entende isso? Se o teu aluno pergunta para você, ainda hoje, é conta de mais ou de menos que faz? É conta de mais ou de menos? Então, o aluno não está entendendo nada, gente. Né? Estamos falhando miseravelmente. Se o aluno não sabe se a conta é de mais ou de menos, é porque ele não entendeu nada. Aí você fala, nossa, mas eu dei 30 exercícios para ele fazer. Ele fez, ele repetiu. Matemática é compreender a lógica, o raciocínio, e não ficar repetindo. Provavelmente você sabe quanto vale o π, você sabe o que é raiz quadrada, você sabe o que é teorema de Tales, Pitágoras. Saber você sabe, mas você não sabe usar. Você não sabe para que serve. Entende que isso não faz sentido? A maneira como a matemática tem sido ensinada? Não tem sentido para nenhum de nós. E não tem para as crianças também. Porque é repetição. Mandam a gente decorar. E o que faz, então? Envolve o aluno numa atividade significativa. A Andréia falou assim, levei os alunos para ver o número da sala de aula, o número que está na porta da sala de aula. Isso é significativo. O aluno ele vai aprender que ele está na sala 5. Aí você fala, e daí, Selma? E daí que isso para uma criança é fabuloso, porque a sala 5 fica depois da sala 4 e antes da sala 6. E ele vai sendo levado de um raciocínio a outro. Isso é raciocínio lógico-matemático. Porque aí, se o irmão dele falar, eu estudo na sala 10, aí ele vai parar e vai pensar, a sala 10 deve ser longe da sala 3, hein? Entende? Que isso é saber matemática. A matemática que o ensino tradicional ensinou para nós é um fracasso. Por isso que a gente tem medo de matemática. Raras pessoas conseguem se apaixonar pela matemática. E a maneira como ela é ensinada
que tem culpa nisso, gente? A nossa tendência é reproduzir. Tem um livro muito legal que chama Imagens de Mestre, que fala isso. A nossa tendência é repetir o modelo de professora, de professor que você teve lá atrás. A gente fala, não queria. Você não queria, mas está fazendo. Caroline fala de uma atividade que é muito legal. Fazer o gráfico das crianças com barbante. Aí a maioria dos professores fala, nossa, mas vai demorar 15 dias. Sim, a experiência leva tempo. A experiência precisa de continuidade. Mas quem aprendeu, aprendeu. Não esquece nunca mais. Explorar o número do sapato. É muito legal fazer isso. É muito legal o aluno entender que quem calça 31 tem o pé maior do que quem calça 28. E ele vai encostar o pé com o pé e vai provar. Entende? Que isso é aprendizado. Não é memorização. Contar, separar a menina de um lado, a menina do outro para contar, ver onde tem mais. Aí depois você desenha. Cada menino é uma bolinha de uma cor, cada menina é uma bolinha de outra cor. E aí a gente chegou num ponto crucial. Tudo isso leva muito tempo. A gente sabe. E professor é um bichinho apavorado, né? O professor, ele sempre acha que ele está atrasado, que ele tem que ensinar outra coisa. Não tem, não. A gente tem que planejar direito. Porque se você ficar um mês explorando o número de sapato, que nem a Caroline falou lá, você vai conseguir ensinar. Não precisa passar para outra coisa, é experiência, educação infantil. Lista de conteúdo não é para essa fase. Vou olhar esse slide aqui, estou acompanhando aqui nosso tempo. Então, como é que é? Né? Se o ensino de matemática está tudo errado, o que a gente vai fazer? A gente vai contextualizar o conteúdo. O que é contextualizar o conteúdo? É, por exemplo, que nem a Caroline falou. Quando eu falo de número de sapato, eu estou falando do meu pé, do seu pé, do pé da criança. É uma coisa contextualizada. O aluno precisa ver a matemática na vida dele. Tem que estar ali. Quantas pessoas moram na sua casa? Ah, demora, né? Porque ele não tem certeza se o tio que vai lá todo dia mora lá. E aí, com o tempo, com calma, o aluno vai aprendendo. E haja criatividade, né? Nós precisamos inventar o tempo todo o que a gente vai fazer. Hoje, os pesquisadores do ensino da matemática falam em alfabetização digital. Digital não, falei errado, desculpa, gente, matemática. Que as crianças precisam aprender a linguagem da matemática. Você fala, mas então, a gente ensina, me ensina. Só que agora a gente tem um passo maior, o letramento matemático. Do mesmo jeito que quando a gente fala de alfabetização e letramento, você sabe que estar alfabetizado é você saber juntar as letrinhas para formar palavras, ler e escrever. Isso é perfeitamente possível, mesmo que você não entenda nada do que está escrito. Porque entender as coisas, saber usar a escrita, é letramento. Na matemática também tem isso. O que adianta você saber raiz quadrada, a fórmula da área do triângulo, se na hora que o pedreiro erra para comprar o piso da sua sala, você não sabe fazer a conta? Você está em nível superior, fez faculdade, que nem eu, mas não tem letramento matemático. Você não sabe usar matemática na sua vida. A gente não pode deixar que as próximas gerações sigam como nós, fracassando nisso.
Aqui no final, né, eles colocam fatores que contribuem para um resultado ruim no ensino da matemática. Metodologia ruim, né? Ficar acreditando que tem que decorar a tabuada, ficar acreditando que tem que fazer um monte de conta. Não. Então, a metodologia adotada pelos professores no ensino de matemática não é adequada para a criança aprender. Você fala, mas eu faço isso sem querer. Lógico que é sem querer. A gente não é do tipo mal intencionado. Nós precisamos aprender. Ninguém ensinou para a gente como é que tem que ser o ensino da matemática. Tudo isso aqui é novidade da pedagogia. Né? A Daina Carato, a pesquisadora que trata disso, ela tem escrito sobre isso agora. Eu já tenho 40 anos que eu sou professora. Então, eu preciso estudar, eu preciso aprender a ensinar matemática de uma maneira diferente da que me ensinaram. E tem um terceiro motivo para o ensino de matemática continuar tão ruim, que é esse aqui, que eu acho ele muito interessante. Concepção e crença dos professores. O que é isso? Vocês já pararam para pensar? Vou apagar todo esse riscado meu aqui. Vocês já pararam para pensar que muitos de nós viramos professores justamente por causa da matemática? Ah, eu sou muito ruim de matemática. Então, eu não posso ser engenheira, então eu não posso ser arquiteta, então eu não posso... você é professora, então. Então, os professores, muitas vezes, eles trazem a crença de que a matemática é difícil, de que a matemática não é para qualquer um. E eles trabalham com essa ideia. Trabalhar calendário também é matemática, sim, Edilene. E a Ana está falando aqui, letramento matemático. Assim como o letramento significa saber usar a escrita e a leitura, o letramento matemático é saber usar a matemática na vida. A gente passa pela escola e não sabe. A gente tem que aprender, né? O que é isso? O professor tem que aprender. É a necessidade de formação continuada. Não é que você tem que voltar para a faculdade, que você tem que fazer um curso. Não. A gente aprende com o colega. A gente aprende aqui. A gente aprende conversando. Mas é preciso, para aprender, aceitar essa dificuldade. Que professor, muitos professores, a maioria, tem essa crença de que a matemática ela é um desafio estupendo e que ela não é para todo mundo. Isso é bobagem, viu, gente? Bobagem. Vamos fazer uns testes para ver se vocês entenderam as coisas? Teste número 1, sobre desenvolvimento infantil. Vamos lá, gente. A gente vai analisar as afirmativas e já vai vendo se elas são falsas ou verdadeiras. Maturação neurofisiológica é um processo fundamental ao desenvolvimento, haja vista que torna possível a ocorrência de determinado padrão de comportamento. O que você acha disso? Só da número 1. Você acha que isso é falso ou é verdadeiro? A Andressa achou verdadeiro? A ela que vai falar? Quem não quer falar, escreve no chat. Então, vamos lá. Maturação neurofisiológica. A Evelyn não está concordando. Aí, ó. Olha, a maturação neurofisiológica é o processo fundamental do desenvolvimento. O que é maturação neurofisiológica? A pessoa vai amadurecendo, normal, vai
o corpinho, né, vai crescendo. Isso é fundamental ao desenvolvimento? É. Mas será que é isso que determina a ocorrência de um padrão de comportamento? O que é um padrão de comportamento? Padrão de comportamento, eu sei comer sozinha. Isso depende da minha maturação neurofisiológica. Deixar vocês pensar mais. Olha, 2. De acordo com a psicanálise, o estudo do desenvolvimento infantil deve acontecer enfatizando-se aspectos relativos ao desenvolvimento intelectual da criança. Será que é com isso que a psicanálise se preocupa? A Evelyn está esperta. E a Andressa, agora dessa, está falando que não. Então, nós temos aqui, ó, vou escrever, né? Senão depois a gente se atrapalha. Ó. Vamos aqui, ó. Dessa aqui eu tenho 2 votos para verdadeiro e 1 voto para falso. Essa aqui eu tenho 1 voto para falso, não tenho 2 votos para falso. Deixa eu ver se vai aparecer algum para verdadeiro. O aspecto afetivo-emocional do desenvolvimento humano se refere à maneira como o indivíduo reage e se comporta diante das situações que envolvem outras pessoas. Se é falso ou é verdadeiro? Deixa eu ver o que vocês estão achando. Ixi, agora tem um falso ou verdadeiro desse. Ixi, tá difícil, hein? Esse tipo de questão no concurso, gente, a gente resolve assim, tá? Analisando uma por uma. 4. A teoria do desenvolvimento humano de Piaget divide os períodos do desenvolvimento de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global. Essa acho que é a mais fácil, né? Você fala que é verdadeiro? Essa aqui? Novas qualidades de pensamento. Deixa eu ver quantos testes tem. Quantos testes tem? Um pouquinho, vai dar tempo tranquilo. O que nós podemos aqui, ó, pegar, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui está certo. Isso aqui também é verdadeiro. Vamos pensar nas outras duas, que apareceu mais falso. A psicanálise, ela não tem nada a ver, né, com o desenvolvimento intelectual. Ela está preocupada com o desenvolvimento emocional. Essa aqui é falsa mesmo. Vamos resolver a 3. O aspecto afetivo emocional do desenvolvimento humano se refere à maneira como o indivíduo reage e se comporta diante das situações que envolvem outras pessoas. Eu queria o voto de vocês para 3. A 3 está parecendo falso ou verdadeiro para vocês? Aí, Tainá. Tainá e a Andressa resolveram agora. Isso aí. Essa aqui, então, a 3, ela é falsa. O que nos deixa com a alternativa correta para essa questão é a letra C. E assim, a gente tem tempo, pessoal, não se preocupe, que vocês que não estão entendendo, que ficaram em dúvida, pode perguntar, gente. Assim, é importante que vocês entendam, porque chega lá no concurso, aparece assim a questão. E aí, você se atrapalha, você tem que entender por que você não entendeu. Fazer outro, vamos fazer outro.
Pode falar, Juscelia. Professora, eu não entendi. Eu vim entender depois que está dentro do pensamento de Piaget, não é? Isso não quer dizer que seja, por exemplo, Vygotsky tem essa mesma visão? Porque, pelo que eu entendi aqui, é o pensamento de Piaget, não é isso? Depende. Você está falando do número 4? Da alternativa, dessa quarta afirmação. É isso? Agora quem não entendeu foi eu. É a quarta. Você está falando dessa quarta afirmação? Que Não, essa na verdade, toda a especificamente. questão. Eu não entendi toda a questão, na verdade. Dentro de que Vou voltar pensamento. um pouquinho. Ó, essa questão, ela fala, né, de desenvolvimento infantil. Quando você fala de desenvolvimento infantil, você fala de Piaget, você fala de Vygotsky, dos dois. Porque o Vygotsky nunca desmentiu nada do que o Piaget falou. Tá? Só que o Piaget era um biólogo e estava preocupado com o desenvolvimento biológico. Né? O Piaget não estava preocupado com interação. Ele estava observando o desenvolvimento biológico. Quando a gente analisa isso aqui, então não importa, gente, se é Piaget ou se é Vygotsky. Vamos lá, ver uma por uma. Maturação neurofisiológica é um processo fundamental ao desenvolvimento. Não, não é. Se parasse aqui. Só que ele continua. Haja vista que torna possível a ocorrência de determinado padrão de comportamento. Ah, sim. Então, isso aqui é verdadeiro. Você não pode querer que uma criança ande antes do tempo de maturação neurofisiológica. Você não vai fazer o desfraude da tua criança antes da maturação neurofisiológica. Então, é preciso que aquele corpinho esteja pronto para determinados padrões de comportamento. Eu quero que todo mundo fique em pé andando. Ora, isso não é possível se a minha turma tem 6 meses. Entende isso? Eu preciso da maturação neurofisiológica. Não, qualquer pesquisador vai dizer a mesma coisa. Então, isso aqui é verdadeiro em qualquer ideia. A 2, de acordo com a psicanálise. Por que isso aqui é errada? Porque a psicanálise, tá? Ela não diz isso. O estudo do desenvolvimento infantil deve acontecer enfatizando os aspectos relativos ao desenvolvimento intelectual. Não. Psicanálise se preocupa com o desenvolvimento no sentido emocional, não intelectual. Está errada? A 3, o aspecto afetivo-emocional do desenvolvimento humano se refere à maneira como o indivíduo reage e se comporta diante das situações que envolvem outras pessoas. Por que isso é falso? Porque não precisa envolver outras pessoas. Tá? Alguém pode ter uma reação afetivo-emocional, mesmo que não envolva mais ninguém. Não é algo que só funcione na interação. O aspecto afetivo-emocional do desenvolvimento humano, ele não tem a ver com reação ao outro. Não é uma reação ao outro. A pessoa se desenvolve independente do outro. Por isso que isso aqui é falso. E por último, né, o que está certo aqui. E essa última, sim. Essa está falando que é do Piaget. O que o Piaget fala? Que o ser humano vai passando pelas fases do desenvolvimento, pelos estágios de desenvolvimento, e que cada estágio ele tem um pensamento diferente. Ou seja, eu não posso querer ensinar a tabuada para o meu aluno de 4 anos. Por quê? Porque ele não tem maturação ainda
para compreender algo tão abstrato. Entendem isso, gente? Piaget não coloca lá os vários estágios do desenvolvimento? Em cada estágio, há uma possibilidade de trabalho escolar, do que você pode ensinar para a criança daquela fase. Isso é uma nova qualidade de pensamento. Tá? Você não pode ensinar para uma criança pequena o mesmo que você pode ensinar para um adolescente. Porque a fase de desenvolvimento, o período de desenvolvimento é diferente. Eu não sei se você conseguiu entender, mas eu tentei e estou aqui, tá? Pode perguntar quanto quiser. Fazer outro teste? Josiane, espero que você tenha entendido, mas não se acanhe. Se quiser perguntar, pode perguntar que eu tento fazer. O teste 2 fala do raciocínio lógico matemático. Como é que ele pode ser compreendido pela criança? Desde o senso numérico até a aprendizagem da matemática formal. É muito importante para professores de educação infantil e alfabetizadores. Em relação ao senso numérico, então, toda vez que você lê uma questão dessa, você tem que prestar atenção nisso. A questão é sobre senso numérico. E você vai ter que dizer o que está certo e o que está errado. Vamos ver, o que é senso numérico? O que você acha? Vê se está certo ou se está errado. É a capacidade que o indivíduo tem de compreender rapidamente, aproximar e manipular quantidades numéricas. Será que isso está certo? Pode pensar. A segunda, é uma capacidade básica, elementar e inata, de reconhecer, representar, comparar, estimar, julgar magnitudes não verbais, somar e subtrair números sem a utilização de recursos de contagem. Agora eu gostaria de até falar isso aqui, ó. A questão fala de criança. E a última afirmativa. São habilidades que dependem de ensino explícito, as quais incluem aritmética, cálculo e problemas verbais. Quero saber o que você acha que está certo, o que você acha que está errado aí. Inata, Kelly, é aquilo que nasce com a pessoa. Uma qualidade inata, é uma que já nasceu com a pessoa. Acho que a gente podia começar vendo essa segunda aqui, ó. Como é que você pode dizer que é inato? Alguém, por acaso, já nasce sabendo matemática, gente? Então, essa aqui está bem errada, né? Se essa aqui está errada, por causa dessa palavra inata, então, parece que é a C que está certa. Quero que vocês pensem um pouquinho, antes de eu mostrar a resposta para vocês. Agora, resolver isso está diretamente ligado a você examinar essa ideia aqui, ó. São habilidades que dependem de ensino explícito, as quais incluem aritmética, cálculo e problemas verbais. Isso é certo ou errado? Errado. Não é explícito, Andréa. Muito bem. Aí, ó.
essa aqui, essa segunda colocação, é uma capacidade básica, elementar e inata de reconhecer, representar, comparar, estimar, julgar magnitudes não verbais, somar e subtrair números sem a utilização dos recursos de contagem. Tá? Isso aí, a gente conversou agora há pouco, isso está certo ou está errado? Aqui no gabarito diz que isso aqui está certo. Tá? Aí ele falou, na hora que a gente estava lendo, né, acho que vocês lembram, quando eu cheguei a colocar até um errado aqui. Vamos entender o que muda? Por que que a segunda está no gabarito, o gabarito está certo, que é considerada correto? Em relação ao censo numérico para a criança. Será que uma criança, ela já nasce, inata, é que nasce com ela, com essa capacidade de reconhecer, representar, comparar, estimar, e estimar, etc. e tal? Sim. Por que sim? Porque não é para ela falar nem para fazer conta. É uma capacidade básica elementar. O que é uma capacidade básica elementar? Então, vamos pegar aquele exemplo que a gente falou na hora que a gente estava falando do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Será que uma criança não é capaz de reconhecer, perceber, mesmo que ela não consiga falar, mesmo que ela não saiba contar, ela não é capaz de perceber e reconhecer, sei lá, que a sala 12 tem mais aluno que na sala dela? Para e pensa um pouquinho. Considerando que a gente está falando de criança e de censo numérico. Você mostrou para os seus alunos, você deu uma volta no corredor, ele entrou na sala vizinha. A criança ela é capaz de reconhecer que lá tem mais ou menos alunos? Pensa um pouquinho. Ela consegue. Ela é capaz de representar? Pode ser, talvez ela desenhe. Ela é capaz de comparar? Ela comparou já. Ela consegue fazer tudo isso. Mas ela não consegue falar. E algumas crianças conseguem, sim. Somar e subtrair. Sem fazer conta. Por que a confusão? Por que apareceu aqui na primeira ideia errado e eu fui lá grifar o criança? Porque o adulto não faz isso. Acho que eu não quero confundi-los. Mas veja, se você, Armando, pensar em adulto, isso está errado. Mas a criança... Não está citando uma faixa etária, mas o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, todo ele, tá, que vem sendo estudado e apresentado principalmente pela Adaina Carato, é educação infantil e anos iniciais do fundamental. Deixa eu ver o que a Nádia escreveu aqui. Eu tenho uma aluna que reconhece as vogais. Mas, não, isso acontece. Isso acontece. Às vezes a criança, ela memorizou e ela consegue grafar as vogais, ela escreve as vogais, ela reconhece as vogais, mas não conhece o som das letras. O tempo resolve, Nádia. Não fique nem ansiosa com isso, é muito comum. Devagar, ela vai conseguir. Por que isso acontece? Porque algum adulto obrigou ela a, digamos assim, reconhecer as vogais. Isso acontece muito nas famílias, a pessoa acha que está ajudando. Aí a gente vai para a escola e a gente vai trabalhar o som das letras. E aí percebe que a criança não sabe, mesmo que ela tenha decorado. Eu acho que essa, gente, é a grande sacada. A gente está aqui estudando e defendendo uma pedagogia que supera essas grandes falhas da pedagogia tradicional. Evelyn, deixa eu ver se eu entendi.
Você está falando ainda do que o Armando colocou. Tá? Por que a letra B está certa? Nesse exercício. Letra B, não, aqui não tem nem letra, né? Por que a segunda afirmativa está certa e não errada? Porque fala de criança e não de adulto. E aí você tinha que achar isso no enunciado. A gente fica assim... Agora eu não entendi, Juscelia, o que você está falando? Você quer saber que livro você lê sobre isso? Juscelia, você me... Isso, pera lá, vamos lá ver, voltar no texto do slide. Eu acho o texto do slide muito reduzido, né? Olha, essa autora aqui... É a autora que hoje... Aldair Nakarato, essa resposta aqui que eu estou falando é para a Juscelia, tá? Juscelia, se você quiser aprofundar um pouquinho nisso, vale muito a pena, você procura texto da Aldair Nakarato, tem um monte de resumo na internet, porque eu acho que vai precisar mais. E eu não sei se eu vou fazer vídeo de correção da prova, porque é o Ítalo que organiza isso. Eu já vi a prova de Santa Isabel, gostei dela. E eu não sei se sou eu que vou fazer, porque tem muitos professores aqui, então, às vezes, é outro professor. Gente, mais alguma coisa? Pensem aí que está acabando. Ô, Armando, se eu fiquei te devendo algum esclarecimento maior, me desculpa, tá? Depois você pode, semana que vem, na outra aula, a hora que quiser, gente, eu estou à disposição. É que acaba ficando muita coisa, né? Para todo mundo. Estou me despedindo de vocês, agradecendo. Armando, obrigada, viu? Porque eu achei que hoje eu falhei com você na sua questão. Eu quero me despedir de vocês, pedindo que leiam com muita atenção os slides, rever o texto, como a Marlene está falando. Se quiser aprofundar nessas questões da matemática, Nádia, a questão é alternativa A. Se quiser aprofundar nessas questões da matemática, procura o texto da Aldair Nakarato, que vocês vão aprender mais. E conto com vocês aqui semana que vem para a gente continuar estudando. É complexo, mas tem muitas outras coisas.